Olá, amigos concurseiros. Eu sou o professor Gerson Pereira e esta é a quarta aula do módulo 2 de Orçamento Público. Esta aula é a segunda parte dos assuntos Plano Orçamentário e Subtítulo, e nela vamos resolver exercícios práticos para a fixação dos conceitos abordados na primeira parte. Como esses assuntos são novidades recentes do orçamento, ainda não existem questões de concurso sobre eles. Por isso, todas as questões abordadas nesta aula foram elaboradas por mim. Vamos então ao primeiro exercício. Acerca do plano orçamentário, PO, identifique a alternativa errada. O PO permite o controle e o acompanhamento de despesas administrativas de unidades descentralizadas. B. O atributo indicador de PO é o campo que possibilita fazer o acompanhamento da execução das despesas referentes a iniciativas do governo que estão distribuídas por uma ou mais ações. C. Por meio do PO, é possível marcar várias ações de unidades diferentes e, dessa forma, acompanhar as despesas totais de iniciativas de cunho transversal, como, por exemplo, as despesas da Copa de 2014. D. Por meio dos POs, é possível registrar vários produtos intermediários de uma ação. E, quando as etapas de um projeto são programadas nos POs, os produtos gerados em cada etapa devem, obrigatoriamente, serem registrados na mesma unidade de medida. Podem apertar a tecla pause. Bom, pessoal, as alternativas A, B, C e D estão corretas, conforme vimos na parte conceitual sobre POs. A alternativa E está errada porque os produtos intermediários de uma ação normalmente são diferentes entre si e, por isso, suas unidades de medidas também serão diferentes entre si. Vamos supor uma ação cujo produto final seja a entrega de uma estrada. E vamos supor que essa ação tenha 3 POs. No primeiro PO, terraplenagem, a unidade de medida seria metro cúbico de terra movimentada. No segundo PO, pontes, a unidade de medida poderia ser metros quadrados de pontes construída. E no terceiro PO, pavimentação, a unidade de medida poderia ser metros quadrados de pavimentação. Portanto, as unidades de medida dos produtos intermediários podem ser diferentes entre si. Assim, a única alternativa errada é a letra E. Sobre o plano orçamentário, avalie as seguintes afirmações. 1. O uso do PO é obrigatório e, mesmo que não haja o detalhamento da ação, existirá ao menos o PO 0000 criado automaticamente pelo sistema CIOP. 2. Todos os POs são criados livremente pelas unidades orçamentárias sem nenhuma interferência da Secretaria de Orçamento Federal, SOF. 3. O sistema CIOP registra a movimentação financeira ocorrida no âmbito das ações até o nível de PO. 4. Uma vez aprovada a LOA, embora esta não faça referência aos POs, estes ficarão congelados, não sendo possível fazer alterações ou remanejamento de dotações entre os POs. Estão corretas A. Alternativas 1, 2 e 3, B. 2 e 4, C. 1, 3 e 4, D. 1 e 3 ou E. 3 e 4. Apertem a tecla pause. Vamos agora à análise de cada uma das afirmativas. Afirmativa 1. Exceto para as ações elencadas como sendo de acompanhamento intensivo, as unidades orçamentárias não são obrigadas a detalhar as ações em POs. No entanto, o sistema torna obrigatório o uso do PO, pois ele é criado automaticamente com código igual a 000, independentemente do comando da UO. Assim, essa afirmativa está correta. A alternativa 2 está errada, pois, nos casos de uso de POs padronizados, é a SOF que está encarregada de criá-los. A alternativa 3 está correta.
Embora o registro inicial da movimentação financeira seja criado no sistema SIAF, ao final do dia esse movimento é transmitido para o sistema SIOP no nível de PO. A alternativa 4 está erradíssima, pois um dos principais motivos da criação dos POs foi justamente a possibilidade de criar, alterar ou remanejar as dotações entre os POs. Portanto, estão corretas as afirmativas 1 e 3, que corresponde à letra D. O plano orçamentário é um mecanismo utilizado para detalhar as ações orçamentárias, possibilitando um controle gerencial do orçamento mais efetivo. Acerca dos POs, identifique a alternativa correta. A. Uma ação pode ter vários POs, os quais podem ser combinados entre si, dando origem a outros POs. B. Os POs padronizados são criados livremente pelas unidades orçamentárias, de acordo com suas necessidades particulares. C. O PO tem um campo indicador de PO, que permite o acompanhamento agregado de despesas referentes a políticas públicas transversais que envolvem a atuação de vários ministérios. D. Os POs não fazem parte da LOA, por isso, ao enviar o PLOA para a aprovação do Congresso, o Executivo não precisa encaminhar os POs. E. O PO não tem correspondência direta no sistema SIAF, exigindo do sistema SIOP malabarismos para associar corretamente as despesas executadas aos respectivos POs. Apertem a tecla pause. A alternativa A está errada porque, uma vez estabelecidos os POs, eles não podem ser combinados entre si para dar origem a outros POs. A alternativa B está errada porque os POs padronizados são criados pela SOF e não pelas unidades orçamentárias. A alternativa C é a correta, pois realmente os POs têm o indicador de PO que permite o acompanhamento das políticas públicas transversais. A alternativa D está errada, pois a LDO dispõe que o Executivo deve enviar ao Congresso Nacional os POs em meio magnético. Apesar do Congresso Nacional não aprová-los diretamente, ele tem o direito de tomar conhecimento dos POs que vão compor o orçamento. E a alternativa E está errada, porque cada PO tem um correspondente no SIAF, que é o chamado PTRES, Plano de Trabalho Resumido. O elemento da classificação da despesa, que possibilita o acompanhamento da execução da despesa na localidade onde ela ocorreu é A. Subtítulo, B. Plano orçamentário PO, C. Indicador do plano orçamentário, D. Subelemento da despesa ou E. Subunidade orçamentária. Apertem a tecla pause. Bom, pessoal, acho que aqui não tem nenhuma dúvida, não é mesmo? O elemento da classificação da despesa, que permite identificar onde ocorreu o gasto, é o subtítulo. Portanto, a alternativa correta é a letra A. O PO pode ser objeto de emenda dos parlamentares, certa ou errada. Apertem a tecla pause. Bom, como o PO não faz parte do PLOA, em tese ele não pode ser alterado por emenda dos parlamentares. Portanto, errada essa questão. O PO é um descritor utilizado no sistema SIOP. Dessa forma, não há correspondência do PO no sistema SIAF. Apertem a tecla pause. Essa questão está errada, pois, para poder acompanhar as despesas no nível do PO, o SIAF associa a cada PO um PTRES. Uma ação pode ser detalhada em tantos POs quantos forem necessários para melhor identificar e acompanhar a execução das despesas. Certa ou errada? Apertem a tecla pause. Essa questão está correta, pois uma das principais razões para a criação do PO foi justamente subdividir a ação para melhor acompanhar a sua execução. O Executivo deve encaminhar o detalhamento das ações em POs como anexo da PLOA para a aprovação do Legislativo, certa ou errada? Apertem a tecla pause. Essa questão está errada por dois motivos. Primeiro, os POs não são encaminhados como anexo do PLOA, mas sim em meio magnético à parte. E segundo, os POs não necessitam de aprovação do Legislativo, portanto, errada a questão.
O detalhamento das ações em POs é obrigatório nos casos de ações identificadas como sendo de acompanhamento intensivo, certa ou errada. Apertem a tecla pause. Essa questão está correta, pois a afirmação de que é obrigatório o detalhamento em POs das ações de acompanhamento intensivo está descrita no Manual Técnico do Orçamento. Apesar de no orçamento as ações estarem detalhadas por PO, essa informação não tem uso prático no curto prazo, uma vez que, por ser informação orçamentária que não consta da LOA, não tem contrapartida no sistema CIAF, ou seja, seu uso limita-se à previsão orçamentária inicial do montante que virá a ser gasto efetivamente, certa ou errada. Apertem a tecla pause. Essa questão fala um monte de bobagens e está errada. O principal motivo está em afirmar que o PO não tem contrapartida no sistema CIAF. O subtítulo não é de uso obrigatório, podendo ser codificado como 0000 nas situações em que a localização do gasto for desconhecida, certa ou errada. Apertem a tecla pause. Foi feito todo um trabalho de padronização dos subtítulos para localizar exatamente onde está ocorrendo o gasto. O subtítulo 0001, nacional, é utilizado quando a localização exata do gasto não pode ser determinada, portanto, errada a questão. A localização do gasto é um importante indicador de transparência no uso dos recursos públicos. De forma a melhorar a identificação da localidade onde ocorreu o gasto público ou a localização da população beneficiada, ocorreu recentemente a padronização da identificação dos municípios. Os códigos utilizados no orçamento são exatamente os mesmos da tabela de municípios definidas pelo IBGE. Certa ou errada? Apertem a tecla pause. Essa questão é capciosa, pois realmente o CIOP também registra o código IBGE dos municípios, mas os subtítulos que localizam o gasto do orçamento são diferentes dos códigos utilizados pelo IBGE. Portanto, errada essa questão. Na elaboração do orçamento, os municípios possuem códigos padronizados associados bionivocamente com a codificação de municípios utilizada pelo IBGE. Porém, o orçamento necessita também identificar regiões e recortes geográficos para os quais não há correspondência na tabela do IBGE. Para esses casos, o orçamento lançou mão de códigos padronizados criados especificamente para esse fim. Certa ou errada? Apertem a tecla pause. Essa questão está correta. O orçamento usou os códigos do IBGE como referência para criar os códigos de localização dos municípios, e nos casos de regiões e recortes geográficos, criou códigos padronizados sem correspondência no IBGE. Apesar de todo o esforço do orçamento em identificar perfeitamente a localização do gasto, ainda há algumas poucas situações que a unidade orçamentária poderá utilizar código não padronizado. No entanto, nesses casos, a unidade gestora poderá utilizar apenas as faixas de códigos especialmente reservadas para esse fim. Certa ou errada? Apertem a tecla pause. Essa questão está correta. Juntamente com a padronização dos códigos, foi reservada uma faixa específica para as localidades sem código padronizado. O PO pode ser utilizado de várias formas: acompanhamento dos gastos das etapas de um projeto, acompanhamento dos gastos administrativos de unidades descentralizadas, acompanhamento agregado dos gastos em políticas públicas e a previsão da arrecadação de taxas e tributos. Certa ou errada? Apertem a tecla pause. As três primeiras formas de utilização do PO estão corretas, mas a última, a previsão da arrecadação de taxas e tributos, não é uma utilização prevista no PO, portanto, errada a questão. Para cada PO do orçamento, há um correspondente PT-RES no sistema CIAF, possibilitando, dessa forma, associar os lançamentos contábeis da execução financeira aos registros de POs do sistema CIOP. Certa ou errada? Apertem a tecla pause.
essa questão está correta. Conforme já comentado em outras questões, o CIAF gera um PT-RES para cada PO, viabilizando a correspondência entre os registros contábeis e os orçamentários. A correta classificação dos subtítulos impede que o gasto em um mesmo município seja identificado de uma forma em uma ação de uma unidade orçamentária e de forma diferente em outra unidade orçamentária. Certa ou errada? Apertem a tecla pause. Essa questão está correta, pois é exatamente esse o objetivo da padronização de códigos. Com a nova sistemática de codificação de subtítulos, é praticamente impossível a mesma localidade do gasto ser codificada de forma diferente em ações de órgãos diferentes. Certa ou errada? Apertem a tecla pause. Bom, pessoal, essa questão está errada, pois ainda persiste uma brecha que são as localidades não padronizadas. Nada impede que uma unidade orçamentária lance mão de um código não padronizado para identificar um determinado bairro de uma cidade e outra unidade orçamentária codifique esse mesmo bairro com um outro código. Portanto, errada a questão. O PO associado ao subtítulo impede que localidade não existente na tabela padronizada do orçamento, como bairro, por exemplo, seja codificada de forma diferente pelas unidades orçamentárias. Certa ou errada? Apertem a tecla pause. Essa questão está errada. O uso do PO não tem nenhuma relação com o subtítulo ou com localidades não padronizadas. A nova tabela padrão de subtítulos diminuiu substancialmente as situações em que o uso de codificação não padrão de localidades será necessária, basicamente bairros dos municípios. Nessas situações, o código do município da tabela do IBGE será utilizado por baixo do código registrado pela unidade orçamentária. Certa ou errada? Apertem a tecla pause. Essa questão está correta. A orientação é que primeiro seja localizado o município e depois, no campo complemento, informe-se o bairro. Dessa forma, o CIOP mantém o registro do código IBGE do município e atribui automaticamente um código não padronizado para o bairro, registrando-o no subtítulo. Quando o PO é utilizado, em regra devem ser atribuídos produto e unidade de medida, sendo admitidas algumas poucas exceções em que não se aplica atribuir produto ao PO. Certa ou errada? Apertem a tecla pause. Essa questão está correta, pois repete praticamente com as mesmas palavras o que está disposto no Manual Técnico do Orçamento. No PO, o atributo ação de origem deve ser obrigatoriamente preenchido de forma a identificar corretamente a ação cujo detalhamento está sendo definido pelo PO. Certa ou errada? Apertem a tecla pause. A ação de origem é utilizada quando, num exercício, a unidade orçamentária agrupa numa única ação várias ações do exercício anterior. Em seguida, cria POs para cada uma dessas ações que foram agrupadas, identificando-as no campo ação de origem. Portanto, errada a questão. Bom, pessoal, finalizo aqui a aula 4. Até a próxima aula.